Bom dia, galerinha. Vamos aqui para mais uma videoaula. Esse mês, como vocês já estão sabendo, será apenas um questionário com 10 questões, onde cada questão vale um ponto. E como eu já adiantei para vocês também, vocês já sabem qual é o nosso conteúdo. Estamos dando continuidade ao tema funções, novamente funções. É um tema muito importante da matemática, por ele fazer parte de diversos problemas do nosso dia a dia. Então, assim, o bom é a gente tem que conhecer assim as características das funções, as propriedades, porque isso nos ajuda a resolver diversos problemas. Nesse mês, o nosso questionário avaliativo, nós iremos revisar como construir um gráfico, que eu já trabalhei com vocês no mês passado, que você vai determinar os valores de x, daí substituir na função, na lei dada, para encontrar os valores de y. Depois é só marcar os pontos no plano cartesiano e traçar o gráfico. Agora, nós vamos falar também sobre intervalos de crescimento e decrescimento de uma função, ou seja, quando é que uma função é crescente ou decrescente, ou quando ela é constante. Nós também iremos falar de valores máximos e valor mínimo de uma função. O que é isso? São os maiores valores que podem assumir no eixo y, ou seja, na imagem. O maior, no caso, o valor máximo, e o menor, o valor mínimo. Nós iremos também estudar o sinal de uma função, saber se ela é uma função positiva, se é uma função negativa, dentre outros aspectos. Para isso, na semana passada, eu disponibilizei alguns vídeos do YouTube disponíveis. Eu coloquei o link para vocês terem acesso. Espero que todos já tenham passado lá, assistido às videoaulas, para já estar entrando no conteúdo. Hoje eu vou gravar aqui alguns exemplos falando sobre o mesmo tema, que é para poder vocês entenderem melhor. Nós vamos falar desses 3 tópicos aqui, analisando gráficos, beleza? Vamos lá, pessoal. Observando aqui esse nosso primeiro gráfico, o gráfico 1 aqui, vou colocar o número 1 aqui para ficar mais fácil, para vocês compreenderem. O gráfico 1, nós observamos que isso aqui é uma função. Lembra das características para ser função ou não? No caso aqui, ó, se a gente traçar traços ao redor do eixo x, só corta a função uma única vez. E não há nenhum buraco nessa função, nesse gráfico. Portanto, isso representa uma função. Primeira coisa que nós vamos analisar nisso aí, vamos saber se essa função ela é crescente, decrescente ou constante. Pessoal, se a gente observar aqui, esse gráfico aqui é uma reta. Isso é um tipo de função chamada função afim, que vocês irão estudar detalhadamente ainda. Esse gráfico aqui, a gente vai analisar para saber se ele é crescente ou não. Vamos começar desse lado e vamos indo para cá, tá? Ó. Observando aqui, ó, o gráfico da função, ele começa bem aqui, ó, e vai subindo. Se a gente observar, o que acontece com os valores de y? Vai aumentando ou vai diminuindo? Conforme a gente vai andando aqui no gráfico. Vai aumentando, né? Ó, tá só subindo. Logo, se está aumentando, a função está crescendo. Logo, essa função aqui, ela é uma função crescente. A gente sempre começa daqui para cá. Como a função começa aqui nesse ponto, então, se a gente observar aqui, ó, a função ela está crescendo. Os valores de y está aumentando. Então, a função aqui é crescente. A função é crescente. Certo? Primeiro tópico nós analisamos. Ela é crescente porque está crescendo. Agora, nós vamos saber se essa função tem valores máximo e valor mínimo. Pessoal, para a função ter valor máximo e mínimo,
para ter mínimo, ela tem que ter o início. Temos aqui, ó, o início, que é um ponto. Para marcar o início e o fim, é sempre ponto. Então, aqui, ó, o início, aqui se a gente observar, é bem aqui. Então, nós vamos observar em relação a y. Que valor é esse aqui em y? Menos 2. Lembra que y é o eixo que está em pé? Então, em y é menos 2. E valor máximo a função tem? Tem sim, porque ela também tem fim aqui, ó. E em y vale quanto? 4. Então, pessoal, valor máximo e mínimo a gente sempre analisa em relação ao eixo y. Observa se a função tem começo e tem fim. Daí é só observar os valores correspondentes no eixo y. Então, aqui, ó, valor mínimo, menos 2. E valor máximo, 4, sempre em relação a y, tá, pessoal? Pronto. Existem funções que não têm nem valor máximo nem valor mínimo. Existem algumas que têm um dos dois, ou o máximo ou o mínimo. E existem funções que têm os dois, que é o caso dessa daqui. Tem tanto o valor máximo quanto o valor mínimo. Pronto, já estudamos 2 tópicos, que é o intervalo de crescimento e decrescimento e o valor máximo e mínimo de uma função. Agora, nós vamos analisar o sinal da função. Tudo que estiver do eixo do x para cima é positivo. Tudo que estiver do eixo x para baixo é negativo. Então, pessoal, a função, ela pode ser positiva ou negativa. Pode ser os dois, positiva e negativa, entendeu? Ela pode estar só do x para cima, só do x para baixo, ou pode estar cortando o eixo x, que é o caso dessa daqui. Se a gente observar essa função aqui, ó, ela tem uma parte que está do x para cima e tem uma parte que está do x para baixo. Ou seja, ela tem um intervalo que é positiva e tem um intervalo que é negativa. Como é que nós vamos escrever isso, pessoal? Ó, desse ponto bem aqui, ó, para cima, ela é positiva. Desse ponto para baixo, ela é negativa. Esse intervalo aqui de positivo e negativo, nós levamos em consideração o eixo x. Então, olha, como é que a gente vai escrever isso? Nós vamos colocar assim, ó, positiva em... Aí nós vamos escrever o intervalo, ó. Ela é positiva em de 1 até 3, aqui onde finaliza a função, ó, em relação ao eixo x. Então, no intervalo de 1, aberto em 1, fechado em 3, tá, pessoal? Esse colchete aqui, quando ele está voltado para fora, quer dizer aberto. Quando está voltado para dentro, fechado. Por que que não é fechado em 1? Porque em cima do 1, ela nem é positiva nem é negativa. Ela está em cima do eixo x. Ela é nula, é o zero da função no eixo x. A função, ela é negativa se a gente observar aqui, ó, ela é negativa nesse pedaço aqui que está abaixo do eixo x. Então, aqui, qual é o intervalo? Ó, nesse ponto aqui, corresponde ao 0. Então, ó, ela é negativa em fechada no 0 e vai até 1, aberta no 1. Esse é o intervalo da função que é negativa. E ela é nula justamente nos pontos que cortar o eixo x. Qual é o ponto que corta o eixo x aqui? No 1. Então, ela é nula em x igual a 1. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenham compreendido. Ela é positiva do x para cima, negativa do x para baixo. E nula onde corta o eixo x. Para a gente determinar os intervalos da função que ela é positiva, nós vamos determinar dessa forma, através de intervalos. Como? Vamos ver aqui, ó, o pedaço que a função ela é positiva, então ela é positiva nesse pequeno pedaço aqui que está acima do eixo x. Daí nós observamos aqui, ó, que começa no 1 e vai até o 3.
Só que o 1 eu não conto porque ele é nulo. Então, eu boto o intervalo aberto, vírgula, 3 fechado, porque o 3 aqui, ó, faz parte da função. E a função é negativa nesse pedaço aqui embaixo. Observando no eixo X, esse pedaço começa ó, no 0 e vai até o 1. Só que o 1 eu não levo em consideração. Por isso que eu coloco ó, fechado no 0 e aberto no 1. Ou então, pessoal, eu posso escrever esse intervalo da seguinte maneira, para ficar mais fácil. Ó. Coloco o X no meio. O 1, como ele está fora, eu coloco aqui, ó, maior que 1, só maior. E menor ou igual a 3. O que quer dizer? Que o 1 não conta, mas o 3 conta. Eu posso escrever dessa forma também. Aqui da mesma forma, eu coloco o X no meio, maior que 0, menor que 1. Aliás, menor ou igual a 0. Pronto, eu posso escrever dessas duas formas o intervalo. Beleza, pessoal? Vamos aqui analisar outros gráficos para fixar melhor.